Olá, muito bom dia, que a paz de Jesus, o amor de Maria estejam com todos nós. Estamos na quarta semana do tempo comum. Hoje a nossa igreja celebra Santa Águeda, santa que nós piedosamente vamos pedir a sua intercessão pela nossa vida. Que Santa Águeda nos ilumine, interceda por nós, para que tenhamos um bom entendimento da palavra de Jesus, que nós vamos ter a grata oportunidade de saborear neste dia. A liturgia nos convida, meus caros irmãos e irmãs, a meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos que vão do 1 ao 6. Neste Santo Evangelho, meus caros, Jesus, depois de caminhar missionariamente por um tempo, ele retorna à sua cidade natal, ele retorna à pequena Nazaré. Chegando em Nazaré, como de costume, o povo se reunia no dia de sábado na sinagoga para ouvir a palavra e Jesus, ele toma a palavra para si. Jesus vai fazer uma pregação eloquente, Jesus vai fazer uma pregação encantadora, cheia de sabedoria e vai impressionar todos aqueles que estavam presentes. Pessoas que conheciam Jesus, pessoas que vão lembrar daquele homem e vão dizer, mas esse não é o filho de José, esse não é o filho de Maria, esses não são seus irmãos, suas irmãs, seus parentes, né? Irmãos e irmãs significavam ali, na verdade, os primos de Jesus. E essas pessoas vão se indignar com tamanha sabedoria. Essas pessoas vão se questionar de onde ele aprendeu tudo isso. Como assim? Esse homem que viveu aqui até pouco tempo entre nós, como assim ele se apresenta como o Filho do Deus vivo, o Messias tão esperado? As pessoas não acreditam em Jesus. Falta fé a essas pessoas. E pela ausência de fé, os milagres não acontecem. Meus caros irmãos e irmãs, o ensinamento da palavra de hoje é muito importante para a nossa vida, porque faz com que nós redescubramos o poder da nossa fé. E o quanto a nossa fé é importante para que realmente as obras de Deus se realizem em nossa vida. É preciso acreditar. Se nós não acreditarmos pela liberdade que nos foi dada, fundamento do amor, se nós não acreditarmos, os milagres não acontecem. Deus não invade a nossa vida sem a nossa permissão. Isso porque Ele nos fez livres. E livres que somos, temos a possibilidade, inclusive, de não aceitá-lo. E assim o povo de Nazaré não acreditou em Jesus. E os milagres não aconteceram. Meus caros irmãos, é muito difícil. Essa é uma conclusão bastante evidente que podemos chegar. Como é difícil evangelizar aqueles que nos são próximos. E por que é difícil? Porque aqueles que nos são próximos, eles conhecem muitas das vezes as nossas imperfeições, as nossas fragilidades. E não há nenhum problema em relação a isso. O grande problema é que às vezes essas pessoas não reconhecem que a vida é dinâmica, que não é pelo fato da pessoa ser de uma maneira em determinado momento da sua história que ela permanecerá da mesma maneira o resto de toda a sua vida. Porque se assim fosse, não faria sentido a liberdade com a qual nós somos criados. Temos liberdade de fazer escolhas, e todos os dias, e escolhas novas, diferentes, que podem nos tornar pessoas, inclusive, melhores. A nossa vida espiritual é assim, é uma grande progressão, é passo a passo que nós vamos melhorando. Se você tem um caminhar espiritual, você vai poder lembrar e testemunhar isso, olhando para trás e vendo como você era há 10 anos atrás, há algum tempo atrás, e como você é hoje. Você vai perceber que houve uma evolução pela disposição do coração que você teve e, é claro, pela graça de Deus que vai agindo junto. E assim nós vamos crescendo. O que as pessoas estavam vendo era Jesus, enquanto ele caminhava em Nazaré, antes da sua vida pública, antes do seu despertar missionário, e eles não percebem que agora a situação era outra.
E assim, muitas das vezes, na nossa vida, acontece da mesma maneira. Às vezes as pessoas olham para nós e enxergam apenas as nossas imperfeições, aquilo que nós realizamos de escolhas equivocadas no passado, mas não reconhecem que as pessoas podem mudar, podem melhorar, podem evoluir, podem se converter. As pessoas podem, assim, caminhar no caminho de Cristo, um caminho que antes não conheciam. E é por isso que muitas das vezes aqueles que nos são próximos têm uma rejeição, uma repugnância em aceitar a sua evolução. Muitas das vezes porque não conseguem vencer o seu coração endurecido, cheio de vaidade, de orgulho, de inveja, que não conseguem entender que as pessoas têm a possibilidade de se tornarem melhores todos os dias. Jesus enfrentou muitas dificuldades dentro desse contexto. Aqueles que lhe eram próximos não acreditaram nele. E assim também, muitas das vezes, aqueles que nos são próximos, muitas das vezes não acreditam naquilo que você professa. O que nós temos que fazer? Rezar. Pedir a Deus que nos conceda temperança, paciência, disposição, coragem, para não desistirmos. Porque o nosso papel é levar a palavra. Nós precisamos falar com Deus, mas não apenas falar com Deus. Nós precisamos também falar de Deus para as pessoas. E a forma como essas pessoas vão acolher, isso já foge às nossas mãos. Isso já foge ao nosso controle. Porque aí já entra a presença do Espírito Santo de Deus, aí já entra a presença desse Espírito que vai saber trabalhar tudo no tempo certo. Muitas das vezes, nós seremos criticados, nós seremos injustiçados, não seremos compreendidos, porém, a missão precisa acontecer. A palavra precisa ser professada. O convite precisa ser feito. Ir ao encontro do outro faz parte da nossa missão. Que o Espírito Santo nos ajude, nos dê sabedoria para que nós possamos aprender o melhor caminho para evangelizar aqueles que nos são próximos, porque isso realmente é um grande desafio, mas um desafio que pela vida de oração nós conseguiremos vencer. Amém? Muito obrigado, meus caros irmãos e irmãs, por essa partilha, por esse momento de reflexão. Espero que esse evangelho tenha sido luz no seu caminhar. Se você gostou, deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu amém, o seu assim seja. Isso é importante para que a plataforma impulsione a mais pessoas. O Espírito Santo nos ilumine, nos guie e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho.